vai, Paulinha, tudo bem? Bem você? Tá linda, adorei o look. Tá extremamente elegante. Camisa hoje, basiquinha, né? Mas tá elegante. Obrigada. Tá super elegante. Depois prova o bolo, viu? Tá muito bom. E como está a semana para todos? Bom, uma semana que temos aí muita água. Quando falamos Quer dizer o que a gente vai chorar muito? Não significa chorar, pode ser rir também muito, tá? Quando você fala de água, você fala de emoções, você fala de intuição, você fala de fluidez também. Então, nesse sentido, é uma semana de sensibilidade. Agora, depende, se a pessoa for muito emotiva e estiver passando por um momento delicado, pode ser que até ser essa citação que você colocou aí. Ainda mais se é um signo também mais emotivo. E se o mapa já dá uma sensibilidade extremada aí. Então, além de ter muita água, tem pouca terra, tá? Então, o que acontece? A terra, normalmente, ela dá chão para a água. Quando a pessoa tem muita água, por exemplo, e tem também terra, segura um pouco a onda daquele sentimento, daquele emocionalismo que pode ser um pouco exagerado, tá? Só que o que acontece? Quando ela não tem terra no mapa, ou tem um ponto de terra, 2 pontos de terra, ela acaba ficando muito emocional e, consequentemente, não consegue segurar, equilibrar situações na vida dela. Então, emoção e razão não ficam tão equilibradas. Exatamente. Né? E essa semana, então, a tendência é essa, de que as pessoas acabem caindo mais para a emoção pela falta de terra e, às vezes, percam um pouco o pé no chão e o sentido da razão. Então, qual a dica para todos os signos, começando aqui a previsão, a explanação dela? Toma cuidado com emoções exageradas, sabe? Emoções que estão saindo um pouco do controle, quando você vê que você já está agindo com base naquela emoção e que aquela emoção poderia ser equilibrada e muitas vezes que aquela emoção deveria ser transcendida, tá? Modificada. Sim, às vezes não é fácil transcender as emoções, às vezes a gente fica meio joguete das nossas emoções, ou acontecem coisas muito sérias que é mais difícil, né? Tem provas na vida, né? Acontece às vezes muitas provas que é difícil a gente conseguir respirar fundo e falar, não serei atingido. Isso, e transcender, mas é uma, digamos assim, é uma escola a vida nesse sentido, né? A gente vai aprendendo a não ser vítima, né, dos nossos próprios sentimentos e das nossas próprias emoções. Então, o cuidado dessa semana é nesse sentido. Muito bom. Agora, mais especificamente para Áries. Áries é um dos melhores signos da semana, né? E por alguns motivos. Primeiro, libido em alta. Então, com a libido muito ativada, então assim, não é uma semana calma nesse sentido. Não é para ficar quietinha, é para gastar essa energia de alguma maneira. É para aproveitar. É para gastar energia, porque de todos os signos é o que está com a libido melhor. Então isso é muito positivo para Áries. Outra coisa é que além dessa libido muito grande, eles estão com muita disposição e além disso eles estão com uma característica muito interessante. O ariano, normalmente a principal crítica que se faz a Áries, né? A gente até comentou aqui da sombra de Áries quando a gente estava fazendo, que é a questão dele ficar um pouco em torno dele. Né, ele vê tudo muito sobre o ponto de vista dele, o que é bom para ele. E essa semana ele vai estar melhor nesse sentido porque ele está vendo mais outro. Ah, que bom. Então ele vai estar conseguindo transpor a posição dele. Fazer aquilo que você diz, sair da situação e enxergar de cima, né? E a do outro. E ver a do outro. Porque normalmente é um signo que a tendência dele, a sombra dele é o egocentrismo. Então ele tem que tomar cuidado para não ficar muito tudo gira em torno dele e do jeito que ele quer. E nessa semana ele particularmente está quebrando isso. Ele está vendo muito o lado do outro. Então pessoas que, por exemplo, ele viu que ele foi um pouco unilateral, que ele precisaria ser um pouco mais manso, um pouco mais tranquilo, essa é uma semana para ele aparar essas arestas também. Então ele vai enxergar isso muito bem. Vai pensar, vai falar, puxa, mas também se colocar no lugar do outro. Ele vai conseguir se colocar mais no lugar do outro. E isso é muito bom para Áries porque é uma das grandes dificuldades que ele tem às vezes. Que bom, aproveite bem a semana. Não todas as pessoas de Áries, tá? Por exemplo, uma pessoa de Áries que tenha muitas coisas em peixes já não vai ser assim. Pelo contrário, ela vai acabar se colocando muito no lugar dos outros e não vai fazer para ela. Então tem que ver o mapa para entender isso. E analisar direitinho o mapa com um profissional. Não adianta você sair pegando, meu ascendente é esse, eu chuto as coisas, porque não é bem assim, né? Sim, complexo. É porque o que acontece? Quando você, às vezes até as pessoas fazem um mapa assim na internet, tem alguns sites que dão de graça e tal, só que elas ficam com a coisa muito fragmentada. E às vezes elas vêm até com isso meio mal acostumadas quando vão fazer um mapa com o profissional, querendo assim, mas o que é a lua nisso? Mas o que é o ascendente nisso? Quando você faz com o astrólogo, o que importa é outra, não é ficar fragmentando e dizendo isso, é isso, é isso, é isso, mas você vê o que é a junção de tudo aquilo. Porque se você for ver, o que uma coisa gera, a outra
joga lá embaixo pode atrapalhar e não ser mais aquilo. Modifica, né? Por isso que muitas vezes quando você faz um mapa assim, todo fragmentadinho, estudando, isso é isso, isso é isso, isso é isso, você acaba não se identificando e não conseguindo juntar porque tudo não aquilo. É bem aquilo, entendeu? Você tem que juntar todas as frutas e ver qual o sabor que vai dar de você colocar aquelas 5 frutas, por exemplo, na sua boca. E isso o astrólogo faz, essa síntese de tudo aquilo e o que... Por exemplo, às vezes a pessoa, eu falei aqui na semana passada, às vezes a pessoa é toda geminiana, só que ela tem uma oposição ali de Marte, um Marte retrógrado, que ela não vai ser comunicativa. Ela vai ser bem o contrário. Aí ela vai ver lá que ascendente em Gêmeos é comunicativo, que Gêmeos é comunicativo, vai falar, pô, mas não tem nada a ver com isso. Acho que esse signo não é o meu, né? Exatamente. E os taurinos? Os taurinos estão numa semana que tem uma coisa muito tensa no ar, que é o agravamento de uma das sombras deles, tá? Qual é essa sombra? A possessividade, tá? Então eles estão extremamente possessivos ainda. São extremamente possessivos, estão muito ciumentos mesmo e com uma tendência ao que a gente chama de dogmatismo, que é aquilo que você fala a sua opinião e a sua opinião é aquela. Ah, que chatice. Que é o dogmático, né? A pessoa dogmática é essa pessoa que ela fala... É uma pessoa chata. É aquela pessoa que fala e ela não consegue ouvir o do outro, e quando o outro fala, mesmo que o outro tenha razão, para ela dar o braço a torcer e falar, não, realmente, não, agora pensando bem, esse seu ponto de vista faz sentido, é muito difícil. E essa semana tá pior? Essa semana para touro, sim. Então o touro, o taurino, né, as pessoas de touro, elas devem tomar um pouco de cuidado para não criar conflitos por conta disso, porque são duas características que normalmente são sinônimo de briga. Ciúmes e dogmatismo, né? Não dá para ser pior, né? São, principalmente dependendo de com quem você está convivendo. Então os taurinos aí estão com um alerta vermelho, roxo ou vermelho. Passou do vermelho. Tá um pouquinho complicado nesse sentido. De resto, tá uma semana positiva. Cuidado para não... porque como eles são regidos, né, pelo elemento terra, né, o elemento que tem afinidade com o touro é o elemento terra, e falta também um pouco de terra essa semana, cuidado para não se deixar levar por essas emoções, porque no caso dele eu já estou dizendo quais são as emoções que vão poder vir. Né? Então você já sabe quais vão poder aflorar aí e, digamos assim, encharcar a sua vida e, consequentemente, trazer o que você disse no começo, lágrimas. Então, controle-se. Já quem é de Gêmeos? Gêmeos está numa semana onde a inteligência, que já é uma característica deles, está muito aflorada. Só que de uma forma que eles têm que tomar um pouco de cuidado para não perder a mão. Acho que eu vi você falando ali na culinária, né? Você quis deixar tão gostoso que estragou uma coisa? Foi o bolo. Eu tava ali repassando a previsão. Vai caprichar no rebolado e tropeça. Às vezes você coloca uma coisa demais e aquilo sobrepõe o resto e quebra o equilíbrio, né? A alquimia daquele alimento, né? Porque ele não tinha que ter tanto daquilo que é o que você mais Tudo na vida é um equilíbrio, né? Sim, com certeza. Então, o que acontece? No caso, o geminiano, como ele está com essa inteligência em excesso, e está muito aflorado e está com a mente muito a mil, ele precisa ficar atento para ele concluir os pensamentos. Não deixar o pensamento ir e não voltar mais e não parar numa conclusão. Porque a mente, ela é algo que, assim, é como se fosse um instrumento, né? Ela pode servir ou ela pode atrapalhar. E a gente vai escolher se ela serve ou atrapalha. Se a gente... Por exemplo, Kátia, se a gente começa a ficar pensando uma coisa negativa... Pensamentos catastróficos. Isso, e aí fica só pensando naquilo. Assim que começa normalmente o pânico. E a pessoa começa a pensar, isso aqui vai acontecer, esse elevador vai cair, esse elevador não sei o quê, essa porta não. Nossa, esse metrô tá muito cheio. Aí você começa a se incomodar com aquilo e criar na sua mente que aquilo é terrível, você vai criando monstros. Passa a ser isso pior, todos né? os signos. Só que no caso, essa semana, o geminiano, ele tá com essa inteligência muito rápida e muito ativa, com uma tendência a não parar e, consequentemente, não concluir. Né? Os gêmeos, né? O geminiano e a geminiana, eles são pessoas que sempre têm uma característica de rapidez, de fluidez de pensamento. Só que isso pode virar uma faca de dois gumes se você não para, se você não conclui. Então, principalmente pessoas que têm gêmeos e muitas outras coisas em signos de ar, aquário, libra, o que acontece? Elas às vezes não realizam as coisas na vida, elas ficam só pensando. Porque elas pensam numa coisa e elas pensam aquilo, tá, ok. Aí a mãe já tá pensando, não, mas eu não sei, porque isso aqui eu poderia fazer de nananana. Aí já vai mudando. E não faz nada. E aí você vai e não conclui. Pessoas com falta de terra também no mapa. Isso. Por exemplo, se a pessoa tem muito ar e pouca terra, ela vai pensar a vida dela inteira. Realizar que é bom
pouco. Nada. Aí você tem que dar terra para a pessoa. Pra equilibrar, Você tem que dar terra para a pessoa, porque senão a pessoa vai ficar só no ar e ela tá com falta de terra. Então você de Gêmeos, preste atenção essa semana para não cometer esses erros todos. Isso, né? concluir e realizar, não ficar só no pensamento. Usar o pensamento a seu favor, a mente como um instrumento benéfico para você e não ficar vítima da sua mente sem fim e sem freio. Porque senão vira um caos, não tem Sim, jeito. com certeza. Volta pra gente falar dos outros signos. Voltando a Paula Pires, agora quem é de Câncer? Câncer está numa semana muito boa e tem uma particularidade aí na Qual? semana. Primeiro, muita energia, tá? Estão com energia em up, estão com libido também boa. Só que o que acontece? Existem muitos cancerianos aí que estão passando, por conta das últimas semanas, alguns conflitos emocionais em relação aos relacionamentos afetivos. E muitos cancerianos também solteiros, tá? Então, como essa semana promete uma energia positiva para o amor, o que eu aconselho? Que façam o TBC Love, que é o tira a bundinha da atrás de cadeira alguém. e vá atrás do amor. Inclusive, isso é uma coisa que eu já falei aqui e que foi interessante que na semana passada eu atendi uma paciente que eu já estou atendendo tem mais ou menos uns 7 meses e que a gente fez grandes limpezas no mapa, limpeza de pai e mãe, a gente fez todas as limpezas mais profundas que eu faço, ela foi super disciplinadinha e foi tomando tudo. E ela falou uma coisa pra mim, Paula, aqueles aspectos negativos que eu tinha no amor não adiantariam só ter sido limpados se você também não tivesse, tá? Eles não adiantariam, não adiantaria só o floral. O importante foi o coaching. Então, o que é o coaching? O coaching não adianta, por exemplo, a pessoa está com o mapa bloqueado para o amor. Você dá ali o mapa, tá? E deixa aquele aspecto limpo. Tá? Só que não adianta só você deixar aquele aspecto tem que reaprender limpo se a pessoa não faz alguma coisa, que é o TBC Love. E foi o que ela me disse. Ela falou, Paula, você me deu dicas, que eu dei várias dicas. Eu vi que ela estava 3 anos literalmente engalhada. E aí eu falei assim, olha, não adianta só tomar um floral. Eu falei, a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que tomar algumas atitudes. Aí eu dei uma listinha de coisas. E ela seguiu direitinho. Ela desencalhou? Tá casando com um francês lindo, maravilhoso, que tá vindo da França pra morar com ela. E a última vez que ela foi lá no consultório, ela saiu com um sorriso assim, ela falou, Paula, eu nem sei como te agradecer, porque não foi só o floral, foi o tudo, coaching. né? Então o que eu tô passando pro canceriano? Vá atrás. Não fica esperando em casa. Faça o amor acontecer, não vai vir alguém bater na porta. E como essa é uma semana positiva pro amor, inclusive pros que estão solteiros, para conhecer alguém, a vibração tá positiva. Quando a vibração tá positiva, o que eu falo? Existe um favorecimento dos astros, existe uma sorte ali. Agora, se você não fizer nada, não vai adiantar. Pior que é verdade. Entendeu? Então, a dica pro canceriano é aproveitar essa energia do amor e ir atrás do amor. E leoninos? Leoninos estão numa semana que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Com esponja, aquele momento de absorver energias dos outros. Exatamente, estão absorvendo energias negativas. Então, o que acontece? O tempo inteiro você está convivendo num ambiente tanto com energias positivas como quanto negativas. Aqui, por exemplo, a gente está no estúdio, pode ter pessoas que estão felizes, alegres e pessoas que estão num dia mais jururu, mais tristes. Estamos no ambiente e tem essa energia. Nós temos sempre que saber como nos proteger. Oração é um dos meios. Né? Existem florais de proteção, né? Que você até falou aqui, que eu já passei alguns para você. Então, existem várias maneiras da gente se proteger. Agora, quando estamos com o campo aberto, que é o caso de Leão, aí acende aquela coisa, tome cuidado com convívio com pessoas pesadas, ficar falando assuntos negativos. Tá? Assistindo coisas negativas. Nossa, você tirou a palavra da minha boca. Não eu ia falar isso agora. Viu? Você é muito biduzinho. Então, bruxa. Assim, sintonia, que bom que a gente tem, graças a Deus. Então, o que acontece? Quando a pessoa fica sintonizando frequências que não são positivas, a tendência é de se sobrecarregar. E numa semana que tá assim, mais ainda, tá? Agora tem só mais uma outra coisa de Leão que é importante lembrar fora isso, tá? Eles estão numa semana de cortar coisas que não cabem mais também na vida. Que é ótimo, né? Sim, só que aí tem que fazer também, né? Também tem o TBC, não adianta você olhar, porque tem gente que só vê que aquilo não tá bom e só fica reclamando. Não, gente, tem que fazer o TBC. Esse TBC é o quê? Como assim? Você falou que tem que resolver TBC corte. TBC corte, aí você devia falar até TBC corte, TBC end. Sim. TBC end, porque tem coisas que a gente realmente tem que colocar um corte.
Sejam relacionamentos amorosos, sejam situações comerciais, o que for. Se não está sendo bom, não adianta só ficar reclamando. E nem batendo na mesma tecla, Sim, né? eu tinha uma paciente também que eu estava atendendo há um tempo e nós estávamos fazendo várias limpezas muito legais, mas eu vi que tinha uma situação na vida dela que era o principal motivo dos problemas dela. Eu falei, olha... Ou resolve. vai ficar um pouquinho complicado aqui, né? Porque se você não toma uma atitude também, tipo, você vê que uma coisa tá te fazendo mal. E você continua nela? Você insiste naquilo. Então, assim, por isso que eu gosto muito de juntar a terapia holística com o coaching. Porque o coaching gera as estratégias. Traz a pessoa pra real, né? E as estratégias, porque não adianta só o floral. Ou não adianta só o terapeuta cuidar de você. Você precisa tomar atitude. O primeiro passo depende da gente. Volta pra gente falar de virgem dos demais, ó. Bom, voltando, quem é de Virgem? Virgem está no momento que a energia mais forte é a energia da realização de novos projetos. Que bom. Apesar de estar num ano aí de muitas coisas acontecendo, de estar sentindo essa energia de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Como eu disse na previsão anual, é um ano de muito trabalho para Virgem. Além de todo esse trabalho, essa semana ele ainda vai ter alguma ideia de um novo projeto. Que bom! Então, essa é uma semana positiva para que ele direcione, então, a sua mente para a busca de novos projetos, de novas portas a serem abertas. Então, ele tem que pensar em coisas, por exemplo, se ele viu que uma coisa está estagnada, que uma coisa não está sendo positiva, como você vai mudar aquilo? Ou se aquilo não dá mais certo, o que você vai fazer para abrir uma nova porta? Então, o virginiano está numa semana bem positiva para abrir esses novos caminhos. Que bom, né? Às vezes a gente tem, vamos supor, você tem um terreno, você abriu uma trilha para chegar ali numa cachoeira, em algum espaço, certo? Aquela trilha pode não ser mais, digamos, útil. Tem que abrir um novo caminho. Você, aquela cachoeira, ela tá uma cachoeira que é melhor não ficar mexendo por algum motivo, não ficar indo lá e a água secou, alguma coisa do gênero. Você pode chegar por um outro caminho, tá? Então quem é de Virgem vai estar nesse momento de enxergar um novo caminho, Então né? quando vê que uma coisa secou, que uma fonte secou, busque outra. Busque outra para que você tenha um fluir das coisas. Aquela coisa, não adianta reclamar. Você viu que uma coisa não está fluindo, aquela história dos incomodados que se mudem e que criem outra situação, porque muitas vezes uma situação ela não tá boa, não é por culpa das outras pessoas, é porque as coisas têm um período, tudo tem uma data de validade e tudo tem um momento de começar e de acabar. Então o virginiano deve perceber essa semana o que não tá cabendo mais como leão, tá? Só que no caso dele, aproveitar e abrir uma nova trilha, ver que janela pode ser aberta, como que ele vai lidar com essa nova situação e como ele vai fazer isso se tornar realidade. Que bom, uma semana ótima, sim, então, muito boa. bem positiva. Volto para a gente falar dos outros signos. Voltando a Paula Pires, agora quem é do signo de Libra? Libra está numa semana que finalmente deu uma baixadinha na bola, né? Eles estavam aí com uma energia em alta faz tempo. Com uma energia ótima, né? Já umas 3 semanas. É que tinha libriano aqui comemorando, tá numa semana. Eles estavam um pouco... Tinha alguns momentos aí que estavam com algumas observações, mas no geral estavam muito bem. E agora essa semana já não, estão com uma certa ansiedade, com uma certa instabilidade no ar, aquela tendência à indecisão deles, isso está muito ativado. Então pode ser algo aí que pode trazer, digamos, para o libriano um problema maior na vida ao longo da semana se ele não ficar atento e ele não pode se deixar levar por essa ansiedade, por essa instabilidade. Tem que se equilibrar. Por isso que é o signo que eu vou passar uma oração, que também é uma oração que serve para os outros signos, vou passar na fanpage, mas pensando nisso. Nos librianos. Nos librianos e nessa energia de trazer mais paz, né? Trazer uma harmonia maior, porque o que está acontecendo essa semana com Libra é como se a energia tivesse um pouquinho tremida. Oscilante, né? Oscilante e acentuando a sombra deles, que é a indecisão. Então vão estar mais indecisos. Exatamente, então é um pouquinho complicado. Boa semana para você de Libra, depois fica de olho na fanpage, que a Paula posta ali direitinho a oração, tá? Serve para todo mundo, não só para os librianos. Com certeza. Quem é de Escorpião? Escorpião está numa semana que eles devem aproveitar
para perceber em que ponto eles podem ser pessoas melhores em relação ao amor. Como evoluírem nesse sentido? No amor, exatamente. O que eu não dou que seja suficiente numa relação afetiva? Quais são as minhas falhas nas relações afetivas? Qual é o padrão que eu repito que não é legal? O que eu estou fazendo que não é legal de padrão? Então é importante analisar isso, tá? Fazer um defrag, né? Fazer uma análise bem completa disso, do que não está legal numa relação que você esteja vivendo, ou uma pessoa que esteja sozinha, o que não foi legal nas outras relações, ou seja, que padrão que você sempre repete. E a gente sempre tem um padrão que a gente tende a repetir, se não ficar atento, né? Isso, e às vezes a gente costuma dizer que é o outro. Eu atraio sempre pessoas assim. Agora, se você atrai sempre pessoas assim, alguma coisa tem no seu molde também que está atraindo pessoas assim. E que está fazendo também com que você se permita ficar tanto tempo com pessoas assim. Porque se nós ficamos tanto tempo com pessoas que não são bacanas pra gente, que a relação depois você olha e fala, nossa, meu Deus, o que eu estava fazendo ali? Alguma coisa em você tinha. Algum problema ali tinha. Exatamente. E aí, mesmo que você esteja sozinho, é importante você analisar, isso serve para todos os signos, que padrão é esse, para que esse padrão não continue. Porque senão vai vir uma outra relação do mesmo jeito, com o mesmo padrão, onde você também vai ter um rude despertar, talvez só no final, em que você vai falar, aquele padrão, aquela pessoa, então, para isso não acontecer, tipo já assim, faz esse filme eu já vi, só mudou o figurino, não dá, e mudou o nome. Então, o escorpiano deve aproveitar, é um momento de análise dessa parte afetiva. Também outra coisa a ser observada, deve evitar brigas. Está no momento aí de brigas, de tensão. Tem que tomar muito cuidado com isso. Sagitarianos? Os sagitarianos estão numa semana muito boa, principalmente para trabalho. Só que tem que tomar cuidado com dois fatores. Quais? Primeiro, autoritarismo exagerado. Tá? Então, chegar muito chegando, com os pés já no peito da pessoa, né? Principalmente os sagitarianos que têm como fazer isso, né? O que estão em cargos de chefia ou que têm, sei lá, filhos para mandar, né? Porque tudo tem um jeitinho de você falar e pedir. Não é o que, é como a gente fala, Exatamente. Né? Então, essa semana o sagitariano está com uma tendência a falar de uma forma um pouco autoritária demais, um pouco rude demais, e outra coisa, com um certo ar de arrogância. Tá? Tudo que você vai pedir para alguém, tudo que você viu de errado no comportamento de alguém ou no trabalho de alguém, se você fala com jeito, existe uma chance maior daquela pessoa, quando for corrigir o erro dela, fazer aquilo de uma forma correta. Enquanto que se você fala de uma forma rude, né? A pessoa já faz com má vontade e já fica com aquela bronca de você. Ou espera o ponto certo para te dar o truque. Exatamente. E aquela bronca vai se acumulando. A pessoa não fala nada de repente porque ela está numa posição que ela tem que aturar. Mas na hora que Só que ela está guardando aquilo. Ela está guardando todas as frases rudes, tudo ela está guardando. Para numa hora aquilo acabar virando uma coisa ruim, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, sagitariano, com esse jeito de falar essa semana com as pessoas. Jeito rústico, né? Esse jeito rústico, esse jeito, como diz a Maria Bethânia, meio estúpido de ser. Melhor deixar o jeito estúpido pra longe. É isso mesmo. E capricornianos? Capricórnio está numa semana muito boa. A energia mais positiva dessa semana para Capricórnio é a seguinte: o que acontece? Eles estão num momento onde a energia, no geral, está fluindo muito bem. Isso já vem algumas semanas, né? E teve acho que umas 2 ou 3 semanas que eu disse que era o melhor signo da semana. E eles continuam um signo muito, assim, que está com essa energia fluindo muito bem. Eles estão conseguindo fazer as coisas acontecerem em todos os aspectos da vida. Então, o que se pede quando você está com essa energia aberta? Que você aproveite esse momento, fluindo, né? E ainda essa semana com tanta água e essa energia fluindo. Então, o que se pede é que o capricorniano e a capricorniana faça as coisas de uma forma bem organizada, para não acontecer de tipo, tá fluindo aqui, mas também tá fluindo aqui. Aí o que acontece? Ele fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali lá, e não direciona. Então procura direcionar. Essa semana, por exemplo, o que eu vou direcionar? O que vai ser o mais importante? Principalmente se tiver coisa pendente.
Tá. Tem alguma coisa, algum projeto que está precisando olhar, que ficou ali meio para trás? Já fique atento a ele, Isso, né? olha para ele. Boa semana para você de Capricórnio. E nós, aquarianos? Bom, Aquário... Não gostei do seu tom. Tô brincando. Aquário está numa semana que tem uma energia bem forte de independência no ar. Não é uma semana negativa para Aquário, é uma semana positiva. Mas os parceiros dos aquarianos, as pessoas que amam os aquarianos, ou até as pessoas mais próximas, familiares, devem respeitar esse momento. Tá? Esse momento de independência, porque já é um signo independente, mas essa semana está extremamente independente, não está querendo grude, não está querendo cobrança, não está romântico, então está numa semana que assim, me seca. deixa, não chega a ser seca, é assim, me deixa, se por exemplo deixar, pode ser que num momento ele tenha um rompante super romântico, mas você deixando ele ser espontâneo, entendeu? Né? Não você chegando e falando assim, poxa, hoje você não me mandou bom dia, poxa, hoje você não falou sem cobranças. Sem cobranças. Então, existe a dica aí para os parceiros dos aquarianos. Deixe-os livres. Nada de ficar cobrando. E o aquariano se permita ficar livre essa semana. Se permita ficar sozinho, se permita meditar, se permita orar, se quiser ir no cinema sozinho, se quiser pedir uma comida em casa sozinho, mas fica quieto, curtir a sua própria companhia. Por isso que é uma semana positiva, porque eles estão curtindo ficar com eles mesmos. Só que é importante. Só que aí pode ter gente que pode estar carente e falar, pô, mas e eu? Mas aí a gente tem que saber o momento certo de cada um, né? Tem que respeitar. E quem é de peixes? Peixes está numa semana que é bem interessante, tá? Por um lado, ela é tensa e por outro lado, ela é positiva. Primeiro vamos ao lado... Interessante sendo tensa? É, interessante porque ela tem dois lados. Ela é uma semana... Tem um lado bom e outro Exatamente, tenso. É uma semana interessante. Ela não é uma semana ou A ou B, ela é uma semana A e B misturados, por isso é interessante. Então assim, o que é? O lado mais tenso. Estão com pouca energia, baixa de energia. Então é um signo que deve se resguardar. Nada de fazer muitas atividades. Fica quietinho. Isso, nada de exagerar nos gastos também, tá? Digamos que é um momento de recolher a energia, não ficar assim fazendo a energia ser desperdiçada em todos os sentidos. Com a palavra também, tá? A gente perde muita energia com a palavra. Principalmente porque a gente não se dá conta disso, né? Palavra é vibração. Cada letra, cada palavra, tudo que a gente fala tem uma vibração. Você pode reparar, quando você fala amor de um jeito, tem uma vibração. Se você fala amor de um outro jeito, tem uma outra vibração. Exatamente. Então, mesmo uma palavra que é positiva, dependendo da forma como você fala, ela pode vibrar de uma forma diferente. Então, até isso, o pisciano tem que tomar cuidado. E aí entra o lado positivo da semana, que é interessante justamente por isso, que tem essa mescla, né? O que é? É essa energia de comunicação muito fluente. Então, com uma capacidade de se comunicar melhor. Que bom. Tá? E, inclusive, consigo mesmo. Então, ele não precisa necessariamente ficar gastando energia com os outros, mas ele pode escrever coisas, analisar as coisas. Digamos assim, é uma semana que pede, é um momento que pede desabafos, análises, não é de projetos. Sim, mas já teve de momentos algumas vezes de vida, que eu falei de peixe para ele escrever projetos e coisas assim, não é esse o caso. É de desabafar, analisar, para escrever uma poesia, alguma coisa. Também é uma semana positiva para orar, para trazer mais energia, porque quando a gente ora, a gente pode se conectar. E aí a energia vem do céu. Exatamente, aí essa energia que está pouca vem. Olha, para você que quer saber da oração, que a Paula disse que vai deixar para quem é de Libra, na fanpage é só você colocar ali Paula Pires Astro. No Facebook que você já chega à fanpage. No Twitter, @Paula Pires Astros. E olha, querendo saber do trabalho dela de alquimista, aí entra no site vidasutil.com.br, vidasutil.com.br. E o melhor dia para namorar? Essa semana não tem. Essa semana é todo dia? O planeta... Não. Essa semana Vênus, que é o planeta que eu analiso para dizer o melhor dia para namorar, ele não está fazendo um aspecto específico durante a semana que seja o melhor dia para namorar. E quando é assim, eu não invento. Porque o meu trabalho é científico com astrologia. Não é de adivinhação. Não é. Boa semana para você. Boa semana para você também.